Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 22 de maio, semana de Copa Sul-Americana. Na quinta, às 21 horas, na cidade de Trujillo, lá no Peru, o Glorioso encara a equipe do César Vallejo, em busca da vitória, dos 3 pontos e, quem sabe, de assumir a ponta da tabela. Nessa terça, no Chile, Magallanes e LDU. E em caso de empate nesse confronto, mais uma vitória do Botafogo, a liderança da chave vai ser nossa. Justamente por isso, quero passar aqui para você informações sobre como estão os nossos adversários no Grupo A, Magallanes, LDU e especialmente, claro, o César Vallejo. Qual é o momento de cada uma dessas equipes? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Só que antes de mais nada, aquele pedido para você deixar o seu like. Isso ajuda pra caramba na distribuição desse conteúdo e dessa forma outros torcedores botafoguenses como você podem conhecer o Fala Fogão. Isso ajuda no nosso crescimento. Além disso, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, dê essa moral. O botão de se inscrever tá aqui abaixo do vídeo, é de graça e você ajuda pra caramba. Quero passar também aqui um recadinho especial da VIP Odonto Med. Venho falando aqui constantemente. O Glorioso tem nos dado muitos motivos para sorrir. E nessa hora, o sorrisão tem que estar arrumado, né? Sou cliente da VIP Odonto Med e recomendo. A doutora Fernanda Mohamed é um amor de pessoa, extremamente competente e o ambiente da VIP Odonto Med é sensacional. O link no WhatsApp para você poder agendar a sua avaliação está aqui na descrição. A VIP Odonto Med está localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, Rua Luiz Barbosa, número 8. VIP Odonto Med, vai na minha que vai ser a boa, hein? Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, vamos dar uma olhadinha para o confronto entre Magallanes e LDU. Qual é o momento de cada uma das equipes? O Magallanes vem mal pra caramba no campeonato chileno. Na ocasião que enfrentou o Botafogo, estava lutando para não entrar na zona de rebaixamento, mas agora já está na última colocação. Pois é, em 14 partidas tem apenas 8 pontos conquistados. 2 vitórias, 2 empates, 10 derrotas, 13 gols marcados, 24 gols sofridos e vem numa sequência de derrotas sem fim. Complicada a situação do Magallanes, que vai receber a equipe da LDU, que lá no campeonato equatoriano está ocupando a 4ª colocação. O líder é o Independiente Del Valle, com 28 pontos. O Del Valle, que por exemplo veio ao Brasil e venceu a equipe do Corinthians. Não que nesse momento isso seja tão significativo, porque o Corinthians está perdendo para todo mundo. Mas o Del Valle tem uma ótima equipe. A LDU tem 10 pontos a menos do que o Del Valle. Só para você ter uma ideia do nível, né, que a equipe do Del Valle está conseguindo impor. São 11 partidas jogadas no campeonato equatoriano, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados, 11 gols sofridos. A LDU, claro, é favorita diante do Magallanes. A gente sabe disso, não tem nenhum mistério. A LDU veio aqui ao Brasil, empatou com o Botafogo, teve uma estratégia cujo plano de jogo se sobrepôs ao nosso, somou um pontinho, seguiu na liderança da chave. Mas se trata de futebol, minha gente. É complicado, é difícil imaginar que o Magallanes, nessa terça, às 9 da noite, lá no Chile, vai conseguir pelo menos um pontinho contra a LDU? É. Sejamos sinceros, é. Mas é futebol e essas coisas podem acontecer. Quem sabe, por exemplo, a LDU, já de olho no próximo confronto, que é justamente contra o Independiente Del Valle fora de casa, pelo campeonato equatoriano, quem sabe a LDU também não poupa alguns jogadores, né? Vai para o Chile, mas coloca ali um time misto, já que está liderando a chave. Será? Teremos que aguardar para ver o que vai acontecer e vamos acompanhar essa partida logicamente. Se acontecer um empatezinho nesse confronto, aí a gente precisa, claro, confirmar um bom resultado contra o César Vallejo para assumir a liderança da chave, o que seria muito importante, já que se isso acontecer, o Botafogo lá contra a LDU, lá na altitude de Quito, pode até negociar um empate. Vejamos então como é que tá a equipe do César Vallejo nesse momento. Também não está vivendo um bom momento, tá? Também não está atravessando uma ótima fase a equipe do César Vallejo, que é comandada, sempre importante lembrar, por Louco Abreu. O César Vallejo, só para a gente poder entender os desafios que o Botafogo vai ter, o maior desafio, na minha opinião, é a logística, tá? A gente está falando de um voo da cidade do Rio de Janeiro até Lima, são quase 6 horas de voo, 5 horas e 55 minutos, então mais de 6 horas
numa aeronave, né? Considerando ali que você tem que entrar no avião, esperar, aí chega lá, tem que fazer o taxiamento. Todas essas coisas aí de quem já voou sabe muito bem qual é o procedimento. Então, mais de 6 horas dentro de um avião e depois o Botafogo tem que pegar um outro voo, né, que é justamente da cidade de Lima para Trujillo, porque não tem voo direto do Rio de Janeiro para Trujillo. E aí você tem mais 1h10 de voo até a cidade de Trujillo. Importante destacar aqui uma questão bem interessante, tá? Se o Botafogo, por exemplo, não... E a gente sabe que o Botafogo vai de avião porque, sinceramente, não faz o menor sentido não ir, tá? De avião, 1h10. De ônibus, por exemplo, 8h42 e o Botafogo não vai fazer isso, né? Então tem o voo do Rio de Janeiro para Lima, tem o voo de Lima para a cidade de Trujillo. A gente está falando aí, Fogão, se são 6 horas, arredondando, do Rio para Lima, mais 1 hora de Lima para Trujillo, 7 horas dentro de um avião. E tem que fazer a mesma coisa para voltar. Então o desafio logístico nessa partida contra o César Valerro é bem complicado. A equipe do César Valerro em si, a gente sabe que não é isso tudo. No Rio de Janeiro, por exemplo, vitória do Botafogo por 4-0. E uma vitória para lá de impositiva, diga-se de passagem, né? O Botafogo jogou muito bem, dominamos por completo o adversário, não viu a cor da bola. Foi uma grande vitória na nossa casa. Mais uma, né? O Botafogo, depois que voltou a jogar no estádio Newton Santos, realmente tá muito bem. E a gente só sofreu um gol desde que voltou a jogar no estádio Newton Santos, que foi pro São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Né? Depois dos jogos que a gente fez, nenhum gol sofrido. Esse é um dado muito interessante. Mas a gente vai ter que repetir isso agora fora de casa. E a gente tem que ver qual é o time que o Luiz Castro vai mandar a campo. Essa é uma curiosidade que a gente vai tentando desvendar ao longo dessa semana. No campeonato peruano, o César Valerro, nesse momento, ocupa a 8ª colocação. Tem 23 pontos conquistados. O líder é o Alianza Lima, que tem 36. O César Valerro, nas 15 partidas que disputou, tem 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. 20 gols marcados, 18 gols sofridos. Mas fica um destaque aqui. Nos últimos 10 jogos, o César Valerro venceu apenas 2, perdeu 3 e empatou 5. Ou seja, não vem vivendo o melhor momento, né? Em 10 jogos você só vencer 2, realmente isso é significativo. É claro que é uma equipe que perdeu até pouco, né? A gente está falando aí de 7 jogos em 10 que você não foi derrotado. Mas o Botafogo tem que ir para lá para ganhar, porque a gente sabe a disputa pelo primeiro lugar é absolutamente essencial, já que existe essa diferença do primeiro para o segundo. Os dois avançam, mas o segundo tem que passar ainda pelo play-off das 8ª de final, jogando uma eliminatória adicional contra um dos terceiros colocados que vierem da fase de grupos da Copa Libertadores. Inclusive, nesse momento, é interessante a gente dar uma olhadinha em como está a classificação da Copa Libertadores. Quais times seriam os terceiros colocados que, de repente, se terminasse agora a fase de grupos da Libertadores, jogariam esse play-off das 8ª? No grupo A, que é o grupo do Flamengo, Racing, Alcas e Nublense, o Alcas, nesse momento, está na 3ª colocação. No grupo B, que tem Nacional, Internacional, Independiente Medellín e Metropolitanos, a equipe colombiana está na 3ª colocação com 4 pontos conquistados. Independiente Medellín é que viria para a Sul-Americana. No grupo C, o Barcelona do Equador, que a gente enfrentou em 2017, inclusive, seria a equipe que viria para a Copa Sul-Americana. Esse grupo conta ainda com Bolívar, Palmeiras e Cerro Porteño. No grupo D, o Sporting Cristal seria a equipe que viria para a Sul-Americana. O grupo do Fluminense conta ainda com The Strongest e River Plate. No grupo E, o time do Corinthians viria para a Sul-Americana. Né? Tem ainda Argentinos Júniors, Independente Del Valle e Liverpool. No grupo F, o Colo-Colo cairia para a Sul-Americana. Conta ainda o grupo F com Boca Juniors, o Deportivo... Rapaz, essa equipe aqui eu nunca tinha ouvido falar. Deportivo Pereira, na verdade já tinha ouvido falar, eu que não reconheci aqui o símbolo da equipe. Então você teria aqui nesse grupo do Boca o Colo-Colo, vindo para a Sula. No grupo G, o Atlético Mineiro, nesse momento, está na 3ª colocação. Atlético que vai enfrentar agora o Atlético Paranaense. Né? Então ainda conta com a Alianza Lima e o Libertad, esse grupo aqui. E no grupo H, o Patronato seria a equipe que cairia para a Sul-Americana. O grupo H conta ainda com Atlético Nacional, Olímpia e Melgar.
Você vê aí que a gente começa a ter o momento derradeiro, decisivo, né, para saber, de fato, quais equipes podem vir a disputar o playoff das oitavas de final pela Copa Sul-Americana. No momento, o que o Botafogo tem que fazer é se preocupar em ganhar o César Valerro. O que vai acontecer em Magallanes e LDU, pouco importa. A vitória contra o César Valerro é primordial. Porque mesmo que a LDU vença o Magallanes, que é o resultado mais plausível da gente imaginar, o Botafogo ainda assim tem que vencer. Justamente porque depois, na altitude de Quito, vai ter que enfrentar a LDU. Então tem que ganhar o César Valerro. Vamos ver qual é a equipe que o Luiz Castro vai mandar a campo. Eu espero que a gente consiga trazer os 3 pontos na bagagem dessa difícil viagem, dessa difícil logística que a gente vai ter pela frente. Lembrando que o Botafogo não vai ter voo fretado, né? Infelizmente não vai ter voo fretado, então realmente vai ser uma logística complicada, pensando também já no confronto contra o América Mineiro, domingo às 19 horas. Teremos pouquíssimo tempo de recuperação e de preparação. Na verdade, preparação só em vídeo, porque a gente vai chegar, os jogadores tendo que seguir o procedimento de recuperação para já entrar em campo no domingo. Então, amigo, semana cansativa para o Botafogo, mas que a gente possa ter motivos para sorrir e sorrir com a VIP Odontomed. Gostou do encaixe aqui do jabazinho? Tamo junto, Fogão. Na hora do almoço eu vou estar de volta. Fica o convite para que você possa participar da nossa resenha. Chega mais por volta de 1h05, aquele horário tradicional. De vez em quando tem um atraso, na verdade tá tendo mais atraso que deveria. Mas estarei ao vivo aqui mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.